Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, estamos hoje aqui novamente para gravarmos, e termos mais o nosso encontro de catequese. Vamos iniciar então com a nossa oração inicial. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para que Jesus Ele estenda o seu manto protetor sobre todos nós, sobre toda a nossa família, sobre todos os nossos amigos, sobre todas as pessoas que amamos. Que Ele possa nos proteger, nos iluminar e nos abençoar sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos então ouvirmos a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje que vamos ouvir é a leitura de João, capítulo 13, dos versículos 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, o que tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixai-vos o exemplo, para que façais assim como eu vos fiz. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já sabeis disso? Sereis felizes se o puseres em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar
a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, né, a gente conversou na catequese passada sobre o Domingo de Ramos, né? Que o Domingo de Ramos, então, é o início da Semana Santa, né? Que viveremos, então, essa semana, tá? E a expressão Semana Santa, quando a gente diz, né, Semana Santa, ela já fala por si própria, né? É uma semana de muitos acontecimentos, muitos significados, né? Muitas celebrações, de conteúdo histórico, de conteúdo de espiritualidade, e um período de espiritualidade, um conteúdo, né, de espiritualidade de cada pessoa, individual de cada um. Esse é o momento, todas essas celebrações que irão acontecer, é o momento de cada um voltar o seu olhar para dentro de si e refletir, né, refletir sobre esse momento, lembrar os passos de Jesus, né, tudo que ele passou até a sua morte para nos libertar, para nos salvar do pecado, depois a sua ressurreição, né? E na Semana Santa, então, nós encerramos o tempo da Quaresma, né? Que foi 40 dias antes da Páscoa, 40 dias que a gente se preparou para essa Semana Santa, né? Para viver essa semana intensamente. E esse tempo, né, a gente diz que é um tempo de preparação para a vivência. Assim como eu disse antes, né? É o tempo que a gente vai se preparar. Essa Semana Santa são vários acontecimentos para a gente se preparar para aquilo que vai acontecer mais na frente, né? A morte de Jesus, a crucificação e depois a sua ressurreição, tá? E nós vivemos já então, né, o Domingo de Ramos, que foi a entrada triunfal de Jesus montado no jumentinho, né, em Jerusalém, e que naquela época então, né, o burrinho, ele era um simples animal, assim, né, que as pessoas não olhavam muito, assim, ai, um animal é um burrinho, né, não davam muita bola, assim, mas Jesus entrou montado nele como símbolo de humildade, né? Para mostrar para aquele povo que ele era mesmo aquela pessoa humilde, tá? E a gente tem que lembrar que aquele mesmo povo que aclamou Jesus, né, com os ramos, com as palmas, que aclamou ele na sua entrada triunfal em Jerusalém, foi o mesmo povo que o condenou para a sua morte tempos depois, né? Então, as palmas que aquele povo, né, os ramos, palmas, chás, enfim, eles tinham naquela época, significava esperança, né? E significa esperança também. E como eu comentei no vídeo anterior, né, também nos lembra o nosso batismo. E todo aquele povo, então, quando Jesus entrava, eles diziam, né, Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, Hosana nas alturas. Tá? Então isso a gente viveu, né, ontem, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o início da Semana Santa, da sua caminhada até o Calvário, até a morte numa cruz e depois a sua ressurreição para nos salvar dos nossos pecados, tá? Então, o Domingo de Ramos é o início da Semana Santa, né? Logo após, né, a gente tem na Quarta-feira Santa, realizada em muitas paróquias, né, principalmente assim no interior do país, é realizada a famosa procissão do encontro. Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre isso, mas ela é realizada na Quarta-feira Santa, então. E o que acontece nessa procissão do encontro, né? É separado um grupo de homens e um grupo de mulheres, tá?
de uma igreja local ou de uma determinada comunidade, assim, e com a imagem do Senhor dos Passos, né? As mulheres saem de um ponto com essa imagem, as mulheres saem com a imagem de Nossa Senhora das Dores, tá? E os homens saem com a imagem do Nosso Senhor dos Passos, tá? Então, eles saem de um determinado lugar e as mulheres saem de um outro determinado lugar. E eles vão, né, nesse caminho, vão rezando, vão meditando e num determinado ponto eles se encontram, tá? E isso significa o encontro doloroso da mãe de Jesus com o seu filho, né? O seu filho Jesus. E o padre, né, que tá acompanhando essa procissão e esse encontro, né, ele fala, né, ele celebra o Sermão das 7 Palavras e faz uma reflexão também, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre o que é esse Sermão das 7 Palavras, né, vocês podem digitar lá no Google que vocês daí vão encontrar lá também, tem vídeos, né, mas é esse encontro, assim, que eles fazem para relembrar, né, a dor da mãe de Jesus e o seu filho Jesus ao se encontrar, né, e eles demonstram isso através dessa procissão, tá? E na Quinta-feira Santa, então, nós temos vários acontecimentos que acontecem nesse dia, tá? São vários acontecimentos, assim, muito importantes para nós, tá? E o primeiro deles, tá? É os Santos Óleos, tá? Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa, então, que acontece, é a bênção dos óleos. Esses óleos, o padre, né, o bispo, quem estiver celebrando essa missa, ele vai abençoar todos os óleos que serão usados durante todo o ano para crisma, para os catecúmenos e para os enfermos, tá? Ele vai abençoar esses óleos e depois, né, durante o ano, quando o padre vai dar unção nos enfermos para uma pessoa, ele vai usar esse óleo. Quando ele vai fazer o batismo, ele vai usar esse óleo. E quando ele vai dar a bênção do crisma, também ele vai usar esse óleo. Então, nessa missa, ele vai benzer esses óleos que serão usados, tá? E também um outro acontecimento que acontece na Quinta-feira Santa é o lava-pés. Esse eu acho que com certeza vocês já devem ter ouvido, já devem ter presenciado, né? O lava-pés, então, ele é um ritual litúrgico realizado durante a celebração, tá? E esse acontecimento a gente recorda também a última ceia do Senhor, que foi isso que eu li na leitura para vocês de João, né? Capítulo 13, dos versículos do 1 ao 20, né? Que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele quer demonstrar o amor por cada um de nós, tá? E o padre, durante essa missa, ele pega 12 pessoas, né? E ele faz isso também. Ele lava os pés dessas pessoas, assim como Jesus fez com os discípulos, para mostrar esse gesto de amor, esse gesto de humildade, tá? E essa celebração, ela é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. Tá? Jesus lava os pés, então, dos discípulos como sinal de amor, como sinal de humildade, para mostrar para eles que ele, né, por ser o Salvador, ele era o Salvador, mas ele era humilde de coração
e ele vivia para servir o povo, para salvar o povo e nos salvar, né? Nos salvar-nos dos nossos pecados, tá? E outro acontecimento também que teve na Quinta-feira Santa que aconteceu foi a instituição da Eucaristia. Nossa, que palavra mais difícil, assim, de compreender, né? Na verdade, não é. Ela é só, quando a gente fala instituição da Eucaristia, que será que a gente pensa, né? Instituição, a Eucaristia, tá? A gente sabe o que é, mas instituição, o que é isso, tá? Então, com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao Tríduo Pascual. 3 dias que a comunidade, né, faz orações em preparação, né, em memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, também aqui, né, que eu li para vocês na leitura aqui de João, que ele já sabia quem ia trair ele, né? Então, na noite que ele foi traído, ofereceu ao Pai, que também foi na última ceia, né, dele, na quinta-feira, que ele ofereceu, então, ao Pai o seu corpo e o seu sangue, sob as espécies de pão e vinho, né? Então, e nessa última ceia, quando Jesus fez a instituição da Eucaristia, que ofereceu ao seu Pai o seu corpo e o seu sangue em formas de vinho e pão, ele oferece isso para os seus discípulos, né? Para que tomassem, mandando-os também a oferecer para os seus sucessores, né? Então, a palavra Eucaristia, ela vem do grego e ela significa ação de graças, tá? E designa a presença real de Jesus Cristo sobre o pão e o vinho. E mais um acontecimento também na Quinta-feira Santa que aconteceu é a instituição ao sacerdócio, tá? A Santa Missa, então, a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus, na véspera da sua paixão, na quinta-feira, durante a refeição, ele tomou o pão, né, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, então, que seus discípulos se reunissem e recordassem dele, abençoando o pão e o vinho, né? Fazer isto em memória de mim. Então, quando Jesus fez isso, né, deu aos seus discípulos, ele queria que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, que isso continuasse acontecendo, né? Então, Jesus, quando ele, com essas palavras, fazer isso em memória de mim, ele instituiu o sacerdócio católico, e deu-lhes o poder para celebrar a Eucaristia. Então, instituir o sacerdócio significa, né, que ele deu para os padres, né, poderem estudar, poder se preparar para também fazer isso em memória dele, né? Então, esse é um acontecimento, assim, muito importante, assim como os outros também, né? E a instituição do sacerdócio, tá? E depois, então, nós temos a Sexta-feira Santa, tá? Então, depois de viver toda essa semana, né, em preparação,
junto de Jesus no caminho, né, o seu caminho até o Calvário, até a morte numa cruz, até ser condenado, crucificado. Então chegamos na Sexta-feira Santa. A tarde de Sexta-feira Santa apresenta a dor da morte de Cristo no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé como sinal de salvação e de esperança. Com a paixão de Jesus, nós revivemos o seu caminho, né? O seu caminho doloroso, o seu caminho de sofrimento. E nesse dia também, e ao longo da quaresma, muitos fiéis, né, realizam a Via Sacra. Nós não tivemos, infelizmente, oportunidade de irmos. Essa era uma proposta que eu tinha já preparado para nós vivenciarmos uma Via Sacra, né, feita na igreja com o padre. Era realizado sempre nas sextas-feiras. Eu já tinha programado para nós irmos, mas a gente não conseguiu, né, não teve essa oportunidade de podermos vivenciar essa Via Sacra, mas muitos fiéis realizavam essa Via Sacra, né? E a Via Sacra é feita de uma forma para meditar o caminho doloroso que Jesus percorreu até a crucificação e até a morte na cruz, tá? E a igreja propõe essa meditação para nos ajudar a rezar e a mergulhar na doação e misericórdia de Jesus que se doou por todos nós, né? Que morreu na cruz para nos salvar, nos libertar do pecado, né? E muitas paróquias e comunidades fazem também nesse dia, na Sexta-feira Santa, uma encenação para que as pessoas possam reviver esse momento doloroso, né, de Jesus, como é que foi a sua condenação até a sua morte na cruz. Na nossa paróquia, todos os anos é feito também, na Sexta-feira Santa. O ano passado foi feita tardinha, ali quase à noite já, foi feita a encenação, né, e só esse ano não vamos poder participar, mas eu acho que na TV vai passar alguma coisa de encenação, né, sobre a morte de Jesus, e vai passar filmes também que a gente pode assistir para lembrar desse momento e reviver, né? E nesse dia, na Sexta-feira Santa, é dia de silêncio, é dia de oração, é dia de jejum e de abstinência de carne. Nós não comemos nenhum tipo de carne vermelha, né? Animais que são assim com sangue quente.